reforço do Coringão? Quem vai salvar o Corinthians? Salazar, só se vender alguém, meu amigo. O reforço do Corinthians. Traz informação pra gente. E como você tá de férias, eu tô acostumado, quando eu entro pra ter notícia do Corinthians, é Salazar, é Vessone, é Cereto. É o Cascão agora que tá voando, o Cascão com informação. Não, na verdade, cara, eu sinceramente... É Marco Belo, não, são os eu não dou informação. Eu não sou de informação, eu sou de opinião. Uma boa da Vai de Bet. Mas esse lance da Vai de Bet, eu lembro que a gente até conversou. Cara, muita gente questionou, porque tem aqueles paladinos da internet, os caras que acham que você é contra o Corinthians. Eu não sou contra o Corinthians, nunca fui. Mas, cara, a fonte foi tão foda, tá ligado? De um cara que trabalha lá dentro. Dá segurança pra falar, né? Que dá segurança pra falar. Então eu falei. E na hora todo mundo ironizou, mas causou um certo impacto, né? Porque a própria Vai de Bet e o Corinthians soltaram uma nota oficial no dia seguinte. E era verdade, e deu lembra? Eu falei pra você no dia. Lembra? Era verdade. Eu também Passou 15 dias... Tá aí. Eu falei isso da rede social, porque você sempre entra, e aí, vivão? Então manda um vivão e já fala da Vai de Bet, já pra que a rapaziada quer saber. Tem muita coisa, eu não sei o que você quer saber aí da Vai de Bet. Assim, já pra receber a rapaziada aqui, ó, o Diogo, um abraço pra você, Diogo, tá perguntando aqui se tem algum reforço de peso, Antônio Carlos, difícil. Boa noite, Grande Salazar, André Chediak, Marcelo Silva e tal, falando inclusive do Mestre Cuca. Aquele vivão tá vindo um camisa 10 canhoto bom de bola, não tem isso, não? Não tô sabendo de nenhum camisa 10 canhoto que já tem. Aí o Rodrigo Garro meteu um golaço e tal, tudo mais. Você viu, aliás, você viu o Coronado? Lembrei de você, lembrei de você. Me zoa, porque eu cornetei muito esse Coronado. Mas eu cornetei muitos também. Pô, mas o cara não joga. Eu nunca falei, vou repetir mais uma vez. Aliás, repetir mais uma vez. É que você repete sempre o que você vai falar agora. Cara, o Coronado, eu nunca falei que ele era ruim. Eu só falei que ele não jogava. O cara tem que jogar, velho. O cara custa caro. Eu criticava pela mesma coisa também. É isso. Mas manda lá, não tem reforço, então. Dificilmente. A informação, antes de eu sair de férias, pelo menos o que eu tinha de informação sobre isso era de que o Corinthians estava se movimentando, tinha consciência de que precisaria contratar na janela de transferência agora do meio do ano, mas que não tinha caixa para isso no momento. O que eu recebi vai precisar vender alguém, o Wesley era a bola da vez e tudo mais. Inclusive, antes de sair de férias, eu falei, olha, o Corinthians está esperando uma proposta de um clube alemão. E eu acho que eu vi essa notícia hoje ou ontem em algum lugar. Aí, é o Borussia, né? Porque eu já estava sabendo assim... Wesley? Eu já sabia que tinha alguém, que tinha um clube alemão que o Corinthians estava esperando. E aí parece que eu acho que essa informação pipocou, acho que foi no UOL que deram. E é isso, o que eu sei vai precisar vender alguém. Vai precisar vender alguém. Vender alguém vai poder contratar. E aí contratar uns 3 ou 4. Para poder resolver algumas pendências e para poder contratar. Vender alguém é o Wesley. É o Wesley. Não tem muito... Vai vender o Mosquito, velho. Não tem muito... Vai vender o Pedro Raul. O Bidon tá se destacando no Bidon mercado. Mas jovem, o Bidon mata o coração do time. Mas assim, o Wesley, eu acredito que vai. Você acha que nessa janela agora... Acho que nessa janela vai. Muito por causa da necessidade do Corinthians. Porque o pessoal fica, não, o Corinthians quer no mínimo 25 milhões de euros. Só... Pode ser, cara, mas assim, eu não sei não. Se chegar uma proposta ali de 20, 22 milhões de euros, na situação que o Corinthians está... Falar não e falar, tá bom, mas e como é que resolve os BO? E como é que contratar mais? Qual é a situação que o Corinthians está? A situação financeira é crítica, é muito difícil, a gente sempre soube. Só todos os anos acompanhando aí os balanços financeiros e tal. A situação é muito ruim, é crítica, mas me parece muito claro que não é uma situação insolúvel, como muita gente fala e tudo mais. Inclusive eu fiz uma matéria recentemente. As pessoas, às vezes, na ânsia de querer criticar, também não leem com a devida ponderação. Sobre a recuperação judicial, né? Uma dos pontos ali que a Ernest Young relata é a possibilidade de recuperação judicial. E tem gente que é a favor da recuperação judicial dentro do Corinthians, né? É decretar falência. É mais ou menos isso. E aí o que eu fiz? Eu procurei o Rosala, eu procurei o Wesley, os dois, né? O atual e o último diretor financeiro. E também procurei um cara de mercado. O cara foi um cara nada a ver, um cara que trabalhou 30 anos no Bradesco, tá, para falar sobre isso daqui. E mostrei qual que é a situação, os prós e os contras. Para mim ficou muito claro que esse não é o caminho. E fica muito claro, pelo último balanço financeiro, você percebe que se você fizer uma gestão bem feita, tem solução. O clube tem 1,5 bi de dívida para pagar. Tá bom. Só que, cara, um clube como o Corinthians, nessa draga que o Corinthians está, lutando para não cair, sem ganhar título há 5 anos, ele faz uma receita de 1 bi. Pô, meu amigo,
Então você imagina se esse clube bem gerido, batendo campeão, vendendo jogador caro, potencial pegando receita. Ganhar. Então assim, e aí você pega alguns números que dá a EBITDA, que é o valor do lucro operacional. Enfim, não vou ficar aqui entrando em detalhes. Se você pega os últimos 3 anos, ele está crescendo e está no azul nos últimos 3 anos, com o Corinthians nessa situação, com o Corinthians em crise financeira e tudo mais. Ou seja, lota o estádio, o time me não é uma parece merda. muito claro que com uma gestão decente, com uma boa gestão, claro que não é do dia para a noite, eu acho que vai precisar aí de, 6, 7 anos, mas fazendo gestão e aí a médio prazo, o Corinthians tem solução. Para mim isso é muito claro. Mas você acha que o Augusto é o cara para tirar o Corinthians dessa situação? Assim, eu não sei se ele é, ou se ele vai ser, ou se ele não vai ser. O que ele está demonstrando em 5 meses é de que ele não está se cercando das pessoas corretas e eu não tenho nem certeza se ele termina o mandato. E aí não é nem opinião, é informação. Eu converso com muita gente, eu converso com gente que está do lado dele, gente que é contra ele, e eu não sei se ele termina o mandato. Na base do impeachment ou na base do vou embora? Não, dele? Não, tá dele seria na base do impeachment, mas assim, eu acho... Não, mas vale lembrar que o Dualib, quando tava para rolar o impeachment em 2007, sim. Ele pediu, aquele famoso pediu para cagar e foi embora. Isso, eu não duvido também, ninguém vai querer ser impeachmentado ali, você percebe que você não vai... Porque você perde os seus direitos políticos no clube. Eu acho assim, o cara percebendo que a casa vai cair, o cara pula fora. Eu acho que isso não é cogitado. Ainda tem gente que pensa nisso lá na frente, tudo mais, mas isso é informação, tá? Não é nem opinião. Isso não está sendo nem debatido dentro do Corinthians, no conselho, nem sequer é debatido. É que tem gente que, quando você conversa, fala, poxa, cara, se ele continuar nesse caminho, acho que não termina o mandato. Assim, mas muito claro, assim, preocupado com o caminho, não com, olha, tá tendo uma movimentação para ter um impeachment. Não tá tendo movimentação para ter um impeachment. Pedido pro presidente do conselho que ele tem que cometer alguma... Ele tem que ferir alguns pontos do estatuto, e aí precisa recolher 150 assinaturas e tudo mais para acontecer a coisa. Isso também está muito atrelado ao futebol. Porque se tiver esse caos político e o time no segundo semestre está brigando para não cair, é igual ao do Alib. Aí, meu amigo, quem segura? Você não segura. Vem organizado, vem tudo, você não segura. Então, assim, eu acho que não é um assunto debatido lá nesse momento, mas eu escuto muito sobre olha, não dá para descartar. Não dá para descartar, porque se continua, de novo, por causa do caminho que a gente está vendo, o caminho que está sendo trilhado, é um caminho, eu vou até falar uma coisa que eu acho interessante. Lembra, quando foi aquela resenha que estava eu, vocês e o Kaká, o Catalão? Lembra? Faz um pouco tempo. No meio daquele debate, eu falei para vocês assim, você me perguntou até dos vazamentos, né? E eu falei para você, existe um grande erro que a galera tá acreditando numa história de que isso é coisa da oposição, a RT que quer voltar, isso é coisa do Andrés, porque você é amigo do Duílio, babá. Eu falei, você pode pegar aí no Alambrado aquele dia, eu falei, o problema do Augusto... É de dentro. São os traíra. Tá ruindo. Você citou até o Rosala. Citei, não citei? Citou o Rosala. Falei, se o Rosala sair... E por quê? Porque eu já sabia da movimentação que estava acontecendo e não é de hoje. Pega a carta do Romeu Tuma Júnior pro Rubão, quando ele escreve de uma possível demissão coletiva. Poder paralelo. Isso daí também. É antigo, que eu tô sabendo. E o pessoal fica, porque você é amigo da oposição. Porque querem colocar a renovação de volta. Tem muita gente dizendo aqui, o Salazar é amigo do Duílio. Amigo do Duílio. Enfim. E eu falando. Mas por que falam isso daí? Assim, o que eu entendo, eu me dou bem com todos eles, aliás. Aliás, se você é amigo do Augusto, fique sabendo, sempre tratei o Augusto no maior respeito, inclusive acabei quase que organizando aquele debate lá, sempre falei com o Augusto, sempre falei com o Duílio no maior respeito. Foi lá o Augusto. Tem o ótimo... o Augusto foi lá no debate, depois ele voltou como presidente, cansei de conversar com ele no maior respeito, só que assim, eu sou jornalista, se tem informação, tem informação boa, vou dar informação boa, tem informação ruim, meu amigo, sinto muito. Mas você acha que essa implicância contigo esses robôs, são os caras armando aí? A implicância comigo é muito claro para mim que desde a campanha, essa foi uma campanha eleitoral em que o Corinthians trouxe para dentro do clube, para a campanha e agora para a gestão, um movimento
de um movimento digital muito forte, que nunca existiu. Não existiu, a gente não tem um histórico disso. E dessa vez foi o primeiro. E a gente percebe o reflexo disso. Então, você vê claramente como o Augusto quis e soube utilizar a influência digital para se eleger e agora também para tentar manter a credibilidade, se defender de tudo que acontece. Percebo uma dificuldade gigantesca de lidar com o trabalho jornalístico, eu percebo isso também, uma falta de experiência, de não saber como funcionam as coisas e de não entender o trabalho jornalístico muitas vezes, e eu percebo isso até pela relação do clube com a imprensa, naquela relação que o torcedor não vê. Naquela relação de bastidor. A gente já teve troca lá e tudo mais, do comando da comunicação, mas eu tinha assim, eu pedi algumas demandas de matérias que eu tava, aqui, descobri um negócio da Vai de Bet, eu nunca fiz nada sem procurar o clube. Ouço todos os lados, vem cá. Só que aí o clube respondia uma coisa e falava, não é isso. Você vê que aquela resposta era mentira. Estavam querendo cobrir alguma coisa. E aí você fala, não, é isso aqui. Aí eles passaram depois a não responder. Aí pegou mal pra caramba, porque eu dei algumas matérias, não veio resposta, o Vilarão foi cobrado por causa disso, inclusive. E depois começaram a responder sem responder, sabe? Quando você manda aquela resposta que não diz nada. Então você percebe, fala assim, claramente há ali uma inabilidade política e também uma certa falta de experiência. Tem muita gente nessa gestão que nunca trabalhou com futebol na vida. E é totalmente diferente você administrar a sua empresa e trabalhar no futebol, é diferente. Não é só do Corinthians, todos os clubes. Na verdade, é o que a gente tanto briga de profissionalizar, porque o Corinthians sempre foi comandado pelo cara do açougue, o cara da concessionária de carro, essa várzea que tem o cara do posto de gasolina. Cara, isso aí tem que acabar. O Corinthians, o futebol do Corinthians tem que ser administrado.